Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Hoje a segunda parte do livro de Ezequiel, a gente está no capítulo 28, e existe aqui uma ilustração que vai falar sobre a queda de Satanás, mas ele é registrado, ou a ilustração através do rei de Tiro. Mas a gente, quando consegue ler o texto, a gente percebe claramente que se refere a Satanás. Mas dentro do texto bíblico está falando do rei de Tiro, tá? Ezequiel 28. Só que Satanás, a queda dele ocorre antes mesmo da criação do mundo, né? Vocês podem se lembrar que lá em Gênesis ele se manifesta através da própria serpente, né? Então aqui Deus fala claramente através do profeta Ezequiel sobre a queda de Satanás. Então a gente consegue observar como esse livro é importante, mas pouco explorado, né, normalmente pelas igrejas. A outra passagem também que faz referência a Satanás, a queda dele, está no livro de Isaías, mas a gente hoje vai falar só sobre Ezequiel, tá? Então Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Então Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11 até o 19. Capítulo 28, do versículo 11 ao 19. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça de seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que o contemplam. Todos os que o conhecem dos povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Esse deixará de existir para sempre já é o destino que está falando sobre Satanás. Numa primeira leitura, talvez muita gente leia e não perceba o que está retratado ali. Mas é claramente mostrado que Satanás
né, retratado através do rei de Tiro. E aqui a gente tem algo de uma queda de alguém que se exaltou demasiadamente. Só que chama atenção porque muita gente não, às vezes não se depara, porque todos nós aqui, sem exceção, temos dons e talentos que sobressaem algumas dificuldades, né? Cada um de nós temos isso, mas nós não temos todas a aptidão para todas as coisas. Mas os dons e talentos que Deus nos concedeu foram dados por Deus. E é muito perigoso quando a gente se enche de vaidade, achando que nós somos superiores ou somos melhores. Até alguém que tem uma quantia financeira a mais, ou alguma situação, até nisso a gente tem que ser cuidadoso, porque tudo aquilo só chegou a você porque Deus te concedeu. Porque quantas pessoas que às vezes são acamadas, eu lembro de um caso, eu acho que eu comentei aqui, que eu tive uma colega que trabalhava na GM, na General Motors, e ela fazia de tudo para acumular riqueza, sabe? Tudo que ela pudesse fazer. Ela não ia viajar, ela não gastava em algumas coisas, até almoço ela fazia lanches simples para poder economizar. E aí ela foi acometida de uma doença parecida com a úlcera, mas não era úlcera, inclusive, que não foi coberta pelo plano de saúde. E ela conseguiu gastar tudo diante daquele tratamento que levou 2 anos. Porque todo o dinheiro foi embora. E assim, está dizendo para a gente, né? A gente acaba institucionalizando a própria riqueza, o próprio dinheiro, né? A gente acaba transformando o dinheiro e a riqueza em Deus. Mas diante de tudo isso, que a gente tenha sempre um coração humilde, né? Porque a gente sabe que a vaidade, diante daquilo que você tem como algo que te destaca, né? Tem sempre que ser lembrado que aquilo foi uma concessão de Deus para você. Porque na nossa formação, quando Deus nos forma, Ele já entrega para cada um de nós alguns pontos que são que chamam a atenção de outros, né? Mas a gente não deve encarar isso. Eu tenho essa habilidade, e por eu ter essa habilidade eu faço pouco caso dos outros que não têm isso. Porque outros, né, pode se destacar em alguns outros pontos, mas a gente acaba tendo dificuldade com aquilo. Se engrandecendo. Exatamente. E Satanás, a gente consegue perceber claramente que, diante da descrição que Deus apresenta aqui para ele, fala de alguém belo, de alguém formoso, de alguém perfeito, mas que por algum momento sobressaiu, né? E lá no texto de Isaías ainda fala sobre a questão de que tenta ser igual a Deus. E aí a gente tem esse problema, né? E a forma que a gente encontra para se proteger disso, a gente até permite que os elogios venham dos outros, mas nunca que você exclame esse elogio, porque isso acaba se tornando algo perigoso, né? Então, a gente vê aqui que somos chamados a refletir sobre a soberba e a importância de cultivar uma humildade que honra a Deus em nossas vidas. Por isso que tudo que você fizer, sempre procura glorificar o nome de Deus, porque na realidade o que você possui é o Deus que te concedeu, né? Então, eu lembro de alguns que até na empresa que eu trabalhei, na Michelin, há muitos anos atrás, e era assim, eu tinha muita facilidade em todas as formações que tinha para a empresa, então assim, eu pegava aquilo rapidamente. E isso acabou se tornando um problema, porque conforme você dominava aquilo, outras pessoas ficavam com raiva de você, porque aquilo te sobressaía. Mas era uma coisa inata, que você não tinha como ter um controle, você só dominava. Até que a empresa, aí piorou mais a minha situação, porque a empresa me escolhia para fazer a formação externa, ela pagava apenas para um funcionário, e como eles já tinham observado que eu tinha habilidade de ensino, e aí eu replicava para todos os funcionários. Aí tu imagina pessoas que já tinham. Então assim,
mesmo você tentando mostrar humildade, mas as pessoas às vezes se incomodam com aquilo que se destaca nos outros. Vamos dizer, a Suzana, ela tem aptidões, ela tem habilidades, ela tem dons, ela tem talentos, que somados dentro de um grupo é algo que tem que ser maravilhoso, é assim que a gente tem que enxergar. E não que aquilo, ela se destaca naqueles pontos, eu vou ficar chateado, vou ficar com inveja daquilo. E aí a gente percebe que isso é um termômetro para a gente identificar que a falta de Deus está nos nossos corações. Porque quando a gente começa a se incomodar, quando alguém tem habilidades, tem talentos em alguma área, eu até brinco com o Alci, que Alci é um homem, né? Brinco com ele que ele é um homem prendado, né? Que ele sabe cozinhar, cortar cabelo, faz um monte de coisa, mas eu brinco com ele, mas eu vejo isso como algo que é engrandecimento da obra de Deus, sabe? Porque é uma aptidão que ele tem de algumas coisas, né? Como Márcia cozinha, faz alguns bolos maravilhosos. Então tudo isso são aptidões, mas que elas agregam no nosso meio. E isso nunca pode ser algo que venha a ser olhado de forma negativa, porque se a gente começa a ter esse tipo de sentimento, já é algo perigoso. Se eu me incomodo porque meu irmão, minha irmã se destaca por algumas habilidades, nossa, isso é terrível, né? E a gente viu que isso não agrada a Deus, até porque Deus ele gosta de um coração quebrantado, um coração humilde, né? E não um coração cheio de soberba, né? E prova da soberba a gente vê aqui, né? Falando exatamente sobre Satanás, né? Então ele coloca aqui, ó, o rei de Tiro é descrito como alguém de beleza e sabedoria notáveis, mas a sua queda é predita devido à sua arrogância. E a gente, né? E a metáfora das pedras preciosas que o rei possuía representa as dádivas e talentos que Deus concede a cada um de nós. Não existe nenhum de nós aqui que não tenha um tipo de habilidade ou talentos. Não existe. Você vai procurar e você vai encontrar sempre habilidade. Algumas pessoas podem até não ter descoberto. Exatamente. Né? Ou então pela própria questão da acomodação. Não digo nem acomodação, mas a pessoa se acha tão no fundo do poço devido a muitas ou algumas coisas que ouviram. Já viram pessoas que já ouviram tantas negatividade, palavras colocadas que você não vale nada, que você não tem nada, que você... E aí tudo isso a pessoa acaba aceitando aquilo e se achando, mas Deus concedeu a todos nós habilidades e talentos e dons diversificados para que cada um pudesse, dentro de um grupo, ou dentro de um meio, ou dentro de uma família, enfim, que pudesse um complementar o outro. Por isso que algumas coisas que às vezes é muito fácil para mim, às vezes é muito difícil para vocês, e vice-versa. Mas Deus nunca vai conceder a todos nós tudo, né? Até porque senão a soberba entraria nos nossos corações, né? Você vê que alguns têm a habilidade, o cara pega às vezes alguns afazeres de dentro de casa, o cara constrói uma estante, ele monta não sei o quê, mas aí você pega e bota um computador na frente dele, ele já tem uma dificuldade tremenda. E vice-versa, é assim somos nós, né? Então, e a gente deve reconhecer que Deus é que comanda tudo isso, né? Tudo é para a glória dele, né? E aí passando para um outro capítulo, o capítulo 36 desse mesmo livro, eu vou tentar utilizar os 4 capítulos desse livro aqui. Capítulo 36. 36 a partir do versículo 23. Capítulo 36, versículo 23. Capítulo 36, versículo 23. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, versículo 24. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra.
25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Versículo 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. 28. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E aqui nós precisamos abrir, espaço para Deus remover atitudes e pensamentos que nos afastam dele. Não sei se vocês percebem, mas todos os dias nós somos convidados a remover pensamentos ruins que do nada vêm nas nossas mentes, né? E nós somos inclinados. Eu costumo falar que a nossa natureza humana é como a gravidade da Terra, né? Que nos levam presos aqui na Terra. Da mesma forma, nós somos inclinados a fazer o que é mal ou pensar no que é mal. Mas é a busca por Deus que nos faz ser resiliente, é ter resistência a toda a maldade existente, né? E os pensamentos, principalmente, eles surgem na nossa mente do nada. E dentro do nada, a gente precisa resistir a isso. Porque se a gente não resistir, a gente sabe que ele vai plantando cada vez mais a semente, ele vai crescendo, e quando a gente percebe, ele já tomou proporções terríveis, né? E aqui a gente precisa pedir e permitir que o Espírito Santo de Deus ele esteja agindo na nossa vida a todo instante. A gente sabe que de praxe seria ótimo se a gente acordasse e disse: Senhor, conduza todo o meu dia. Só que a gente às vezes no dia a dia, naquela correria, às vezes muitos esquecem, mas seria maravilhoso se a gente tivesse esse tempinho com Deus para que a gente começasse bem todo o decorrer do dia, né? Porque a gente sabe que os pensamentos, afrontas virão, a gente vai se deparar com coisas que a gente não havia planejado. Quantas vezes a gente pode se deparar com alguém no trânsito que vai fazer de tudo para a gente perder a nossa paciência, né? Então isso acontece. Então, o que nos cabe? É pedir a Deus para que Ele venha nos orientar, para que aquele dia seja todo na presença dEle, para que a gente não venha agir ou falar de situações que estão fora do nosso controle. A gente não sabe como que acontecerá. Daqui a pouquinho a gente vai sair daqui e a gente vai para um local. E diante disso a gente pede ao Senhor que venha nos guardar sempre, porque, às vezes você pode ser alguém que venha te atender sendo ríspido, enfim, as coisas são involuntárias, né? A gente não tem esse controle, né? Só Deus mesmo na nossa vida. E aqui nosso relacionamento com Deus é renovado quando reconhecemos nossas falhas, nos arrependemos sinceramente e nos voltamos para Ele em busca de perdão e orientação. Isso é uma constante, né? Nós somos desafiados todos os dias, em todos os momentos, para que nós tenhamos a forma de agir diante das circunstâncias, de forma que você vai agradar a Deus, mas a consequência melhor é para cada um de nós mesmos. Aquilo que você faz que agrada a Deus, a consequência melhor é que nós somos os beneficiados diante disso, né? E aqui nós somos chamados a viver vidas que reflitam a santidade de Deus, buscando a pureza em nossas ações, com pensamentos e palavras que engrandeçam o nome de Deus. E venham, acima de tudo, falar de algo que você fale assim: Senhor, isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor. E não tanto com aquele pensamento de religiosidade. E Deus, a gente consegue observar na Bíblia que Deus, o que Ele menos quer é a religiosidade. Exatamente o que os fariseus faziam naquele período, que o próprio Cristo ele fala que ele chama de hipócritas.
Imagina, o próprio Senhor fala para eles que eles são hipócritas. E a gente às vezes fica estabelecendo tantas coisas que não possa isso, não possa aquilo. Se a gente for no âmbito da visão religiosa, você mal vai rir, você mal vai brincar, você não vai poder dançar, você não vai poder jogar bola, você não vai poder desfrutar da própria praia, que é uma dádiva que Deus nos concedeu, por causa de pensamentos doidos. E a gente fica, às vezes, exatamente, fica ali trancafiado, uma série de mazelas, de coisas, de pensamentos negativos, que não vão engrandecer o nome de Deus. E Deus, seu pensamento, quantas vezes a gente vê, né, Jesus reunido com seus discípulos, participando de uma mesa, comendo, bebendo, enfim, falando da alegria, falando da paz, falando do amor. E a gente às vezes fica tentando, né, como os fariseus que se colocavam naquelas roupas totalmente, né, fechadas, e aí tão cheios de coisa, e Deus coloca para eles que raça de víboras, né, que estão como santos dentro do altar, mas ao mesmo tempo devora a casa das viúvas. Então, para Deus nada fica encoberto, para Deus a gente fica tudo, né, totalmente plano, mas Ele quer nos nossos corações é aquilo que você sabe que das minhas ações vão frutificar amor, vão frutificar paz, alegria, coisas que vão fazer bem para o outro e para Deus, e não coisas que você sabe que cheias de religiosidade, mas que não engrandece lugar algum, sabe? E a gente vai colocar uma série de esquemas, né? Exatamente. E aí vai ficar tão pesado e vai ficando tão triste que acaba não sendo algo prazeroso para trazer alguém para o Evangelho, né? Você vê, às vezes, uma temperatura como essa, às vezes alguns querem botar um terno, alguma coisa, o cara fica sufocado, num calor tremendo, né? Terrível, né? Ou então, enfim, olha, não pode isso, não pode assistir televisão, você não pode ouvir música, enfim, você não pode, o cara vai acabar ficando doente. Não é isso que Deus chamou a gente, né? Deus chamou para que nós vivêssemos uma vida que nos alegrasse, mas alegrasse Ele também, né? E acaba isso se tornando um perigo de afastar pessoas de dentro do Evangelho. Quantos de vocês viram que não conseguiram suportar tamanha era a pressão para viver uma vida tão grande de santidade, que uma santidade, suposta santidade, né, que não levava a gente para lugar algum. E Deus, ele acaba chamando nesses versículos, né, 36 a 28, e aí o 37, que é muito usado nas igrejas, eu falei que eu não ia nem comentar muito sobre ele, mas separei só 2 versículos, capítulo 37 do Vale dos Ossos Secos, versículos 5 e 6, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí Ezequiel, ele testemunha a visão desses ossos secos, né, e sendo trazidos de volta à vida pelo poder de Deus. Não existe ninguém que possa estar numa situação tão difícil, tão terrível, que Deus não possa mudar a história de vida. Não existe nenhum tipo de problema que Deus não seria capaz de mudar. A gente sabe dos milagres, né? Deus é o Deus de sempre, né? O Deus eterno. Ele pode mudar um quadro, ele pode mudar uma situação, ele pode fazer com que aquilo que não tem, e aí quando ele exemplifica ossos sequíssimos, sem vida alguma, ele traz de volta a vida. E para Deus não existe impossível. E a gente às vezes fica olhando para as circunstâncias e somos tão inclinados a olhar para aquilo e falar que, ou imaginar que Deus não pode fazer nada diante daquilo. Só que exatamente essa é a situação mais propícia para Deus. É quando você olha e você fala, bem, eu olho para esse problema, eu olho que eu
para a perspectiva da minha vida, eu não vejo qualquer tipo de solução. E é a forma que Deus mais se agrada em se manifestar. Por quê? Porque toda a honra, glória vai se manifestar para Ele. E a gente sabe muito bem que se for algo possível de eu poder pegar esse controle aqui, que é algo que está passível do meu controle de mão, mas aquilo que está fora do meu controle, a gente dá crédito para Deus. Então, esse Vale de Ossos Sequíssimos, ele representa a própria situação do povo que foi para o cativeiro babilônico, que estavam espiritualmente totalmente sem qualquer perspectiva, já não estavam vivendo mais na terra deles, já não respondiam por si só, já não tinham total liberdade, mas Deus fala através do profeta Ezequiel: olha, eu ainda sou Deus de vocês. Tudo que vocês imaginam que não há perspectiva, que não tem, as circunstâncias são as mais desfavoráveis, mas eu ainda continuo no controle. E eu tenho toda a soberania para mudar toda essa história. Mas esse cativeiro é necessário para quê? Para que você aprenda algumas situações que você não aprendeu, ou para te fazer mais forte, ou para, através da musculatura espiritual, te fazer vir a crescer. Então ele faz com que esse povo de Israel, e aconteceu realmente, ficaram num período do cativeiro babilônico, e depois voltaram e passaram a viver na própria terra deles, E os ossos secos, eles simbolizam também o desespero, a desolação, refletindo as áreas da nossa vida que podem parecer sem esperança. Então, quando Deus ele cita vários ossos secos ou sequíssimos, é porque não tem qualquer esperança ou expectativa nesses ossos secos. Onde você vai encontrar vida em ossos que já estão sem qualquer tipo de perspectiva. E ele usa o profeta Ezequiel e depois ele cumpre a promessa dele. Então, se Deus ao longo de toda a história ele vem cumprindo, ele vem velando pela palavra dele para que se cumpra, por que Deus não teria qualquer tipo de habilidade para cada um de nós que é filho? Porque se a gente parar para pensar, quando ele nos chama de filhos, você imagina uma mãe com um filho que tem um verdadeiro prazer em fazer o melhor para a vida deles. E nós? Mas nós somos imperfeitos, mas ele continua sendo o nosso pai. Um pai que cuida, um pai que tem o prazer de dar umas palmadas, de corrigir, mas ele continua sendo o nosso pai. E a gente precisa se apossar dessa palavra que Deus nos dá, porque senão a gente vai ficar vivendo de perspectiva ou de circunstância, e a circunstância eu não vejo nada, mas a fé é exatamente para aquilo que a gente não vê, mas tem a certeza, a convicção de que aquilo vai se cumprir, porque a palavra de Deus é como uma flecha lançada, uma flecha que uma vez que ela é lançada, ela vai chegar no lugar de objetivo. Mas isso nos estimula a também pensar dessa maneira, porque nós somos convidados a estimular essa fé. Senão, o próprio Abraão ele não teria sido chamado de pai da fé, se o próprio questão de Isaac, quando ele acorda logo cedo e vai exatamente no Monte Moriá, para simplesmente oferecer Isaac em sacrifício, tamanha fé que ele já tinha obtido. E acima de tudo, com Deus nada está perdido. Ele tem o poder de trazer vida ao que parece morto, ressuscitando sonhos, relacionamentos e esperanças. Então, se uma vez ele te prometeu, ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou, porque ele é Deus, ele é assim mesmo. E aí mais um capítulo para a gente falar, é o capítulo 47. Eu não sei o que acontece com o relógio, mas eu vi agora, era 5 horas, já são 5h40. Ou eu estou falando muito, eu não estou percebendo, ou eu não sei. No capítulo 47, no versículo 1 ao 12,
Ele fala das águas que saem do templo, né? Vou mudar só a tradução aqui, eu vou sair da NAA, vou passar para na tradução NTLH, vai ficar um pouquinho diferente da de vocês, mas acho que ela fica mais bonita. Já estava? Estou vendo agora deserto, estava diferente. É, porque eu uso NVT, uso NAA, cada um está usando uma tradução diferente, mais ou menos. Mas essa é a mais simples, né? A mais fácil. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, em algumas traduções está filho do homem, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem ele me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ela trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. E aqui Ezequiel descreve uma visão do rio fluindo do templo, simbolizando a abundância de vida que emana de Deus. Essa passagem, alguns consideram uma passagem complicada, mas ela é linda porque nós precisamos mergulhar nas águas de Deus, recebendo a transformação e compartilhando vida com aqueles ao nosso redor. E por isso nós somos chamados, porque de nós precisa emanar vida, porque nós recebemos a água de Deus e através da água de Deus nós somos tratados para ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, com palavras que edificam, com a bondade. Tem momentos que a gente pode ficar irado, mas Deus nos dá força para que a gente seja quebrantado e a que a gente não revide mal com mal, mas que acima de tudo a gente pode ficar no prejuízo com os homens, mas Deus vai nos abençoar diante daquilo que possa de algum momento a gente achar e olhar e falar: bem, caramba, parece que eu estou fazendo bem, mas estou recebendo mal. Mas quem vai te justificar e vai te abençoar é o Senhor. E é essa passagem que fala claramente sobre isso, né? À medida que o rio flui, ele traz cura e vida por onde passa, né? Então, as águas de Deus, quando ele coloca as águas doces que trazem vida, ela vem na nossa vida assim. Ah, mas às vezes pessoas têm retribuído o mal na nossa vida. Continue fazendo bem, que a hora certa Deus vai te trazer tudo aquilo que Ele tem te planejado, tem te feito sonhar, tem te apresentado de uma forma que os sonhos dele
para a tua vida, porque ele, como um pai, os sonhos dele são sonhos que vêm te trazer alegria, vêm te trazer paz, vêm te trazer amor. Você imagina um pai que vai querer te trazer coisas ruins? De forma alguma. Temos um pai que ele é todo cheio de amor, mas ele, acima de tudo, ele continua nos lapidando. Você vê que quando nós éramos crianças, nossos pais, eles chamavam a nossa atenção, por quê? Exatamente porque ele queria nos tratar de uma maneira que pudesse a todo instante sermos pessoas melhores. Ele não tinha um propósito de nenhum de nós sermos pessoas ruins, né? E a presença de Deus, ele acaba trazendo cura espiritual, ela acaba trazendo remédio, né? Por isso que a gente fala que o tratamento de Deus é pedagógico e terapêutico, né? Ele cura nossas mazelas, ele cura nossos traumas, ou de infância, ou de relacionamentos, enfim. Ele pode simplesmente nos limpar de tudo aquilo que nós já passamos. E nós precisamos nos apropriar disso, porque alguns pagam por tratamentos tão caros, né, com profissionais, mas a gente não está, de forma alguma, menosprezando isso, né? Deus coloca os profissionais na terra exatamente para isso, mas Ele também nos oferece isso o tempo todo, 24 horas do dia. E a gente precisa desfrutar dessas questões. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo. Ah, Senhor, já fiquei no prejuízo. Ah, Senhor, continuam falando mal de mim. Ah, Senhor, deixa com Deus. Continue. Sabe qual é aquela poupança, aquele investimento diário que é com Deus? É Ele que vai retribuir a você tudo o bem que você fizer. E a gente precisa realmente se apropriar disso, né? Quando ele coloca a descrição das árvores frutíferas ao longo do rio, destaca a fecundidade proporcionada pela proximidade com Deus. Quando você se aproxima de Deus, as coisas boas elas virão. Ah, mas não estou vendo. Mas continue. Continue, porque Ele, assim como as árvores frutíferas ao longo do rio, elas vão gerar frutos. Elas vão trazer coisas boas. Você não vê ninguém que continue praticando mal por tanto tempo que vai receber bons frutos. Muito pelo contrário. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te fazer desfrutar daquilo que Ele te prometeu, porque Ele é Deus. Ele não lança nenhuma palavra, porque Ele próprio vela pela palavra dele para que venha se cumprir. Nada do que foi escrito na Bíblia, né, até o momento presente, deixou de se cumprir. Tem as partes ainda que estão por se concretizar, né, no final dos tempos, mas tudo que aconteceu até agora, Ele cumpriu fielmente. Por que Ele deixaria de cumprir aquilo que Ele te prometeu? Não teria lógica, né? E aí o rio começa como um pequeno riacho e se torna profundo e intransponível e representa o crescimento contínuo da obra de Deus em cada vida nossa. Por isso que quando ele vai colocando mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, até chegar a um determinado momento que você vai cada dia mais se aprofundando com as coisas de Deus, a ponto de que você hoje não se fica tão quebrantado, ou você não fica tão tocado com coisas que antigamente te afligiam de uma maneira muito intensa. Você pode observar que a cada dia mais aquelas coisas não te afetam tanto como te afetavam no passado, né? Prova disso que alguns que, se alguém falava mal de uma outra pessoa e você ficava totalmente aflito, ficava mal, hoje em dia você fala assim, falou, é porque eu tenho minha importância, é porque está tudo na mão do Senhor, e amém, e a gente continua seguindo. E isso vai mostrando que maturidade, por isso que vai falando da profundeza desse rio. Deus quer cada vez mais que você mergulhe mais e mais, porque Ele olha para você e fala assim, meu filho cada dia mais tem comunhão comigo e a confiança dele está em mim. Então todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E
E a gente vai vendo que o profeta Ezequiel, ele faz uma apresentação, né, daquilo que Deus lhe concedeu, de algo tremendo, né? Então essa visão de Ezequiel, ela nos lembra que assim como o rio flui do tempo, a vida, né, nossa deve ter sua fonte em Deus, e ao longo da nossa jornada possamos ter canais dessa água viva, levando vida e esperança a um mundo sedento. Se a gente parar para olhar, quem não tem Deus, quem não tem Jesus, a falta de esperança é grande. Nós somos pessoas privilegiadas em Deus, porque mesmo obstante a todas as circunstâncias, mesmo que a história ainda não tenha se tornado realidade diante daquilo que Ele prometeu, mas Ele continua cuidando de cada um de nós, para a honra e glória dEle. Porque uma vez que vocês, cada um de nós, as circunstâncias e a nova história ela começar, nós glorificaremos o nome de Deus, porque Ele é Deus na nossa vida, Ele é Pai também, né? Amém? Pode ligar. A Cristiane, queria ler alguma coisa? Agora nem